rapaziada, beleza? Ó, primeiro mês de temporada regular já está nos livros de história, né, da NBA. Tivemos um mês de outubro muito legal, com muitos destaques individuais. E hoje, 1º de novembro, eu irei começar a nossa corrida para o MVP, tá? E como vai funcionar a corrida para MVP aqui do canal Switch TV BR? Vai funcionar da seguinte forma, é bem simples de entender, tá bom? Todo dia 1º de cada mês, eu vou trazer os 3 melhores jogadores do mês anterior. Então, hoje, 1º de novembro, vou trazer os melhores do mês de outubro, em dezembro, os melhores de novembro e assim até o fim da temporada regular. E como é que no fim da temporada regular eu vou saber quem foi o MVP? Pelo menos assim, né? Usando os meus critérios. Porque os 3 melhores jogadores de cada mês irão receber pontuações diferentes, né? O primeiro colocado do mês vai receber 10 pontos, o segundo colocado 8 pontos e o terceiro colocado 5 pontos. Daí, ao fim da temporada regular, o jogador que tiver mais pontos será eleito, aqui no canal Switch TV BR, né, o MVP. E por que eu faço dessa forma e não da forma que a NBA faz, que é levando em consideração o acumulado? Porque eu acho que é uma forma um pouquinho mais justa de definir quem foi o melhor jogador. Porque se você der o prêmio para o jogador que teve mais meses dominantes, eu acho que é uma forma melhor, eu acho que é uma forma mais justa de premiar. É um critério que eu utilizo, você pode discordar e tá tudo bem, tá? Mas aqui, para a corrida de MVP aqui do canal, eu irei utilizar esse critério. E o que eu vou levar em consideração na minha análise, né? O que vai definir o primeiro, segundo e terceiro melhor jogador do mês anterior? Eu tenho os meus critérios particulares, que são os seguintes, né? Performances individuais, né? Performances marcantes contra grandes adversários. Estatísticas, obviamente, que eu tenho que levar em consideração, números. E em caso de indecisão, de eu ficar dividido entre 2 jogadores, eu vou levar em consideração a campanha da equipe. Eu vou levar em consideração como que o jogador conseguiu impactar coletivamente na equipe. Não tem jeito. Eu vou acabar priorizando, né, performances individuais, porque é um prêmio individual. Obviamente que o coletivo faz diferença, para mim o coletivo tem que ser levado em consideração, só que vai ter um peso um pouquinho menor na minha avaliação. O que eu vou priorizar são performances individuais marcantes, estatísticas e, em caso de indecisão, em caso de empate, aí sim eu vou levar em consideração a campanha. O que, na minha opinião, deveria ter sido feito na última temporada, né? Porque como ficou o impasse entre Embiid e o Jokic, eu acredito que deveria ter sido considerado, teria, né, que ser colocado ali na decisão, a performance coletiva, né? E aí o Embiid teria ganho, assim como ele ganhou aqui, né, no canal Switch TV BR. Mas só dei aí uma leve cutucadinha. Bom, sem muita enrolação, agora que você já entendeu como é que vai funcionar, vamos começar aqui a ranquear os 3 melhores jogadores do mês de outubro, né? Em terceiro lugar vai ficar ele, Donovan Mitchell do Cleveland Cavaliers, né? O Mitchell teve um mês de outubro muito bom, onde ele teve que assumir funções que na teoria ele não precisaria, né, já que ele foi contratado para ser o shooting guard, ele não deveria ter funções de armador. Só que acabou que ele teve que ter por conta da lesão do Darius Garland e ele teve um ótimo desempenho, né? O Mitchell terminou outubro com médias de 32,2 pontos, 4,5 rebotes, 7,3 assistências, 1,7 roubos de bola, 49,6% de field goal e 45,5 para 3 pontos. Foi um mês de outubro muito forte. Ele teve performances individuais bem marcantes, como por exemplo, um jogo de 32 pontos, 9 rebotes e 8 assistências contra o Chicago Bulls, onde o Cleveland atropelou. Ele teve um jogo de 41 pontos contra o Boston Celtics, onde o Cleveland venceu na prorrogação. E a última atuação dele desse mês de outubro também foi gigantesca. Um jogo de 38 pontos e 12 assistências contra o New York Knicks, né, cara? Cleveland teve um ótimo início de temporada, né? Tá brigando pela liderança da Conferência Leste. Então, mais do que merecido aqui, Donovan Mitchell fica em terceiro lugar, recebendo 5 pontos.
Indo aqui para o segundo lugar, cara, foi difícil decidir o primeiro e segundo lugar, só que acredito que eu não cometi uma injustiça, pelo menos eu acho. Segundo lugar vai ficar o Giannis Antetokounmpo, né? O Giannis sendo o grande líder, né, da melhor equipe desse início de temporada, né? O Bucks está 6-0 nesse início de season, e o Giannis tem sido o grande nome da equipe do Milwaukee Bucks, né? O Antetokounmpo terminou outubro com 33,8 pontos, 12,8 rebotes e 1,7 bloqueios de média. Teve jogos marcantes contra Houston, onde ele meteu 44 pontos e 12 rebotes, e um jogo de 43 pontos, 14 rebotes contra o Brooklyn Nets, onde o Bucks também ganhou, até porque o Bucks ganhou todos os jogos. Não sei porque eu tô falando que o Bucks ganhou tal e tal jogo, sendo que o time tá 6-0 na temporada, né? Por que o Giannis não ficou em primeiro, sendo que ele liderou o melhor time desse início de campanha? Porque pra mim faltou adversários, sabe, pomposos para Milwaukee. Milwaukee venceu o Philadelphia, venceu o Brooklyn Nets, só que são duas equipes que não têm jogado tão bem. Acho que faltou um jogo ali contra vamos lá, vamos pegar aí contra um Golden State, contra um próprio Cleveland, né? Faltou um jogo desse contra um Celtics, contra um Bulls, né? Faltou um jogo realmente marcante para Milwaukee. E aí, se a gente leva em consideração os jogos que o primeiro colocado teve e as performances que o primeiro colocado teve, o Giannis Antetokounmpo merece ficar em segundo lugar, né? O Giannis vai ficar aqui em segundo, vai receber 8 pontos, mas fiquem tranquilos, fãs do Antetokounmpo, que muito provavelmente ele deve liderar a corrida para MVP em algum momento, porque a gente está falando do melhor jogador de basquete do planeta. Mas hoje, aqui avaliando o mês de outubro, o Giannis fica na segunda colocação. E em primeiro lugar vai ficar ele, né, cara? O meu favorito ao prêmio de MVP, já falei isso aqui no canal algumas vezes, Luka Doncic, né, cara? Luka foi, na minha avaliação, o melhor jogador da NBA no mês de outubro. Ele terminou com 36,7 pontos, 9,5 rebotes e 8,7 assistências. Luka Doncic está tendo atuações simplesmente brilhantes. Ele teve um jogo de 35 pontos, 9 rebotes e 6 assistências contra o Phoenix Suns. Ah, Luiz, perdeu o jogo, mas o Luka jogou uma barbaridade, principalmente no primeiro tempo. Na vitória contra o Memphis Grizzlies, um dos times sensação dessa temporada, Luka teve 32 pontos, 7 rebotes e 10 assistências. O grande jogo do Luka foi contra o Brooklyn Nets. O Luka meteu 41 pontos, 11 rebotes e 14 assistências, liderando o Dallas para uma vitória surpreendente contra o Brooklyn Nets, jogo inclusive disputado em Nova York, cara. Então, foi um jogo fora de casa, tudo a favor do Nets, só que o Luka destruiu o jogo, que foi para prorrogação, inclusive. E a última performance do Luka no mês nesse mês de outubro também foi muito boa. Foram 44 pontos contra o Orlando Magic em mais uma vitória do Dallas Mavericks. Eu sei que o Dallas tá com a campanha de 50%, o Bucks tá melhor, tá com a campanha 6-0, só que eu acredito que o nível de enfrentamento do Luka foi maior, foi, né, um nível mais alto do que o nível de enfrentamento do próprio Giannis Antetokounmpo. Não tô tirando mérito das vitórias do Bucks, só que foram contra adversários um pouquinho mais fáceis, né? Óbvio que o Dallas teve jogos que perdeu, que chamaram a atenção, como por exemplo para o Oklahoma City Thunder, só que o Dallas conseguiu ter boas performances contra adversários difíceis e o Luka Doncic foi o grande responsável por essas performances muito boas, né? Então, aliando as atuações individuais do Luka com vitórias surpreendentes e atuações muito grandes em grandes palcos, né, em grandes jogos, Luka, para mim, foi o melhor jogador desse início de temporada e vai ficar aqui em primeiro lugar na corrida para MVP do mês de outubro, recebendo 10 pontos. Então, no mês de outubro, a nossa corrida para o MVP ficou da seguinte forma: Luka Doncic em primeiro, Giannis Antetokounmpo em segundo e Donovan Mitchell em terceiro, tá? Cabe fazer aqui algumas menções honrosas, como por exemplo Damian Lillard, que teve um ótimo início de temporada, venceu o prêmio de jogador da semana na primeira semana da NBA, só que acabou se lesionando e perdeu alguns jogos. Daí eu tenho que levar isso em consideração. Outro cara que teve um grande destaque, o Shai Gilgeous-Alexander, comandando o Thunder
em algumas vitórias bem imprevisíveis, como por exemplo contra Dallas, contra o próprio Clippers 2 vezes. Só que, né, o Shai não teve um nível de atuação tão alto como esses três, pelo menos na minha humilde avaliação. Kevin Durant jogou muito bem também, só que o Nets está com campanha negativa e aí fica difícil, né, colocar um cara com campanha negativa no top 3. O próprio Stephen Curry é um cara que eu sei que muita gente vai chiar nos comentários. Ah, e o Curry tá jogando muito, tá jogando demais, cara. Só que o Golden State Warriors não tá jogando bem e está com campanha negativa. Algo que eu já vou deixar claro, tá? Vai ser muito difícil eu botar um jogador que está em um time com campanha negativa entre os 3 melhores, tá? Vai ser muito difícil isso acontecer. E na corrida de outubro não rolou, não botei Curry e Durant muito por conta das campanhas negativas das suas respectivas equipes, tá bom? Mas e aí, velho, o que você achou, né, dos meus 3 melhores jogadores de outubro? Você concorda, discorda? Comenta aqui que eu quero saber. Lembrando que a atualização da corrida para MVP será em todo dia 1º de cada mês, tá? Então, dia 1º de novembro, dia 1º de dezembro, tá? Vou trazer, né, os 3 melhores do mês de novembro. Então já deixa anotado aí na sua agenda todo dia 1º, cola aqui no canal para conferir a nossa corrida pro MVP, tá bom? Galera, obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.